Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Matemática Simples e Prática para mais esta videoaula. Essa videoaula foi elaborada para resolver um problema proposto aqui pelo João Paulo Rodrigues, que diz assim: amigos, alguém sabe resolver minha conta? Não vai a lugar nenhum. Sim, agora ela vai. Veja a resolução dessa questão, uma questão muito bacana que caiu no Cefet do Ceará, que diz o seguinte: a solução real da equação raiz quadrada de 5 elevado a x menos 2 vezes raiz com índice x de 25 elevado a 2x menos 5 igual a raiz com índice 2x de 5 elevado a 3x menos 2 é quanto? É menos 4 e 2, é menos 3 e 6, é menos 6 e 3, é 3 ou é menos 6? Primeiro passo, nós temos que ter algumas habilidades para resolver esse problema. A primeira delas é habilidades relacionadas à radiciação. Como extrair esse elemento aqui dessa raiz, ok? Então, primeiro passo, nós vamos isolar essa parte aqui, ó, e vamos trabalhar nela. Raiz quadrada de 5 elevado a x menos 2. Para facilitar, nós vamos extrair isso aqui de dentro da raiz. Mas tem uma regra para fazer isso. Qual é a regra? Basta a gente dividir o expoente aqui pelo índice da raiz, que no caso aqui é 2, porque a gente disse raiz quadrada. Então é muito simples, fica 5 elevado a x menos 2 sobre 2. Olha, basta dividir o expoente pelo índice da raiz, e isso me dá direito a eliminar essa raiz quadrada, ok? Agora vamos trabalhar nesse segundo caso. Esse segundo caso é conveniente que a gente transforme essa base em base 5. Por quê? Porque aqui nós temos base 5 e aqui nós temos base 5. Então vamos transformar isso aqui em base 5. O que era raiz com índice x de 25 elevado a 2x menos 5, a gente vai colocar ao invés de 25, 5 elevado ao quadrado. Por quê? 5 elevado ao quadrado ou 25 é a mesma coisa. Porém, não podemos esquecer que lá já tinha um expoente e que esse 2 do expoente do 5 aqui precisa ser multiplicado. Por quê? A regra da potenciação diz o seguinte: para se calcular a potência de uma outra potência, conserva-se a base e multiplica-se os expoentes. Então vai ficar 5 elevado a 4x menos 10. Por quê? 2 vezes 2x, 4x, e 2 vezes 5, 10. Ok? Então nós pegamos aqui e transformamos na base 5. Agora, para tirar esse elemento daqui de dentro, basta dividir o expoente dele pelo índice da raiz, que é x. Então vai ficar 5 elevado a 4x menos 10 sobre x. Olha, 4x menos 10 dividido por x. A mesma propriedade eu aplico aqui, olha. Divido 3x menos 2 por 2x. Como não dá para dividir diretamente, a gente vai deixar só expresso aqui, ó, dividido. E fração é divisão. Então, 3x menos 2 dividido por 2x, ok? E uma outra propriedade das potências diz que em potências de mesma base, conserva-se a base. Olha, a base é a mesma em todos os casos. Conserva-se a base e soma-se os expoentes. Conservamos os 5 e somamos seus expoentes. Até coloquei de cores diferentes. Vamos somar aqui o expoente do primeiro 5 com o expoente do segundo 5, ok? Aqui, x menos 2 sobre 2 mais 4x menos 10 sobre x. Mas por que aqui estava multiplicado e eu passei somando? Porque a regra da multiplicação de potências de mesma base diz que a gente conserva a base e soma os expoentes. Por isso, estou aqui somando. Igual a 5 elevado a 3x menos 2 sobre 2x. Como as bases são iguais, eu posso cancelar. Observe que para eu somar esses valores, eu preciso ter o mesmo denominador. Isso é uma regra das frações, uma propriedade. Para se somar frações de denominadores diferentes, precisamos encontrar o menor múltiplo comum entre eles. E quem é o menor múltiplo comum de 2, de x e de 2x? Obviamente que é o 2x, pois ele divide por 2 e ele também divide por x. Então vamos estabelecer isso aí colocando 2x antes e depois da igualdade, ok? Como encontrei o menor múltiplo comum, divido ele pelo denominador, multiplico ele pelo numerador. 2x dividido por 2 sobra somente x, vezes esse x aqui, x ao quadrado.
2x dividido por 2 sobra somente x, vezes menos 2, menos 2x. 2x dividido por x sobra somente 2, vezes 4x, 8x. 2x dividido por x sobra 2, então 2 vezes 10, 20, negativo, uma vez que já era menos 10. Aqui, 2x dividido por 2x, todo número dividido por ele mesmo é 1, vezes 3x, 3x, vezes menos 2, menos 2. Já utilizamos o menor múltiplo comum, podemos cancelar os denominadores. Sobrou o quê? X ao quadrado só tem esse, então x ao quadrado menos 2x abatidos em 8x sobra 6x. Porém, esse 3x troca de lado e fica negativo. Então, 6x que sobrou dessa operação menos 3x dá exatamente 3x. Esse menos 20 recebe um 2 positivo, porque esse 2, ao ser passado para o primeiro membro, fica positivo, troca de sinal. Então, ele fica mais 2. Menos 20 mais 2 dá menos 18. E aqui eu cheguei numa equação do segundo grau. Voltando lá ao 9º ano do ensino fundamental, a gente aprende a resolver isso aqui de duas maneiras. Se você pegar aqui o coeficiente A é 1, B é 3 e C é menos 18. Eu, particularmente, na maioria dos casos, eu resolvo a equação de segundo grau pela regra da soma e do produto. É muito mais simples. Você pode resolver também pela fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara, mas dá uma contona enorme, dá um trabalho grande para chegar no mesmo lugar que eu chego pela soma e pelo produto. Veja, soma é dada por menos B sobre A. Como B é 3, então vai ser menos 3 sobre 1, que é menos 3. A soma das duas raízes da equação é menos 3. Então, eu sei que eu somando as duas raízes aqui tem que dar menos 3. Eu já poderia até ir lá e falar qual a alternativa que é. Olha, menos 3 mais 3 dá menos 3. Já posso chutar que é essa questão. O produto das raízes tem que dar quanto? C sobre A. Quanto que vale o C? 18 negativo sobre 1, que é 18 negativo mesmo. Então, o produto dessas duas raízes tem que dar menos 18. Veja que menos 6 vezes 3 dá menos 18. Mas mesmo que eu não tivesse essas opções, eu consigo encontrar aqui mentalmente dois números que multiplicados dão 18. Tem algumas opções, poderia ser 18 vezes 1. Mas por que eu não uso isso? Porque, primeiro, que não tem nas opções. Segundo, que 18 para 1 dá uma diferença muito grande, não dá 3. Poderia ser 2 vezes 9 para dar 18. Produto é conta de vezes. 2 vezes 9 dá 18. Só que do 2 até o 9 não dá essa diferença. 3 vezes 6 também dá 18. E do 3 até o 6 tem essa diferença. Então, são os números 3 e 6. Por que o 6 é negativo? Porque o produto das duas raízes precisa ser negativo. E menos 6 vezes 3 dá menos 18. E a soma tem que ser menos 3. Se eu tenho R$3 e tiro 6, eu fico devendo 3. Então, solução da equação alternativa C. Se você gostou, inscreva-se aí no canal Matemática Simples e Prática. Se você já é inscrito, muito obrigado e aguarde pelas próximas videoaulas. Bons estudos e sucesso!